Olá, meus irmãos de Itauá, sintam-se abraçados. É uma alegria muito grande poder estar junto com vocês, participando deste banquete de luz, de sabedoria, que são as mensagens do Mestre Jesus. Hoje vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Este evangelho faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus apresenta o seu código de conduta moral, cujas normas regem a vida cristã. Jesus, ele veio nos trazer as leis de Deus, assim como Moisés. Daí o monte, porque foi no Monte Sinai que Moisés recebeu os 10 mandamentos. E temos a terceira, a doutrina espírita. A doutrina espírita foi ditada pelos espíritos superiores e organizada por Allan Kardec. Esta revelação não trouxe leis novas, não. São sobre as leis trazidas pelos profetas e por Jesus. Só que agora, os espíritos, traziam chaves, conhecimentos que até então não poderiam ser revelados, porque nós ainda não tínhamos capacidade intelectual e moral de compreender. Só com o avanço da ciência e com o desenvolvimento intelectual é que eles poderiam assimilar esses conhecimentos. Então, os princípios da doutrina espírita são verdadeiras chaves que vão elucidar muitas questões que ainda não tinham sido desvendadas, os mistérios, né? Aqueles vagos, até na ciência, que a gente não conseguia saber o porquê. São, por exemplo, a existência do espírito, a existência e a sobrevivência. Não somos só esse corpo de carne. Nós não fomos criados na hora que nascemos. Nós somos espíritos já com uma longa experiência. Nós somos eternos. Antes dessa encarnação, antes de conhecer ou de sermos filhos de quem somos, de termos o nome que temos, nós somos um espírito que veio de outras experiências. Isso nos dá uma alegria muito grande, uma esperança, porque a gente sabe que não é em vão, né? Por exemplo, amar. Para que amar se vai morrer e tudo acabar? Para que perdoar se vai morrer e tudo acabar? Para que trabalhar tanto? Para que estudar tanto se vai morrer e tudo acabar? Então agora, com essa chave, esse conhecimento de que nós somos espíritos eternos e que ao desencarnar, ao morrer o corpo, nós levamos conosco nossas aquisições intelectuais e morais. E também levamos conosco as coisas não tão boas, as transgressões que fizemos da lei de Deus, as ofensas que fizemos ao nosso próximo, as coisas que não foram tão acertadas. Se a gente não conseguiu consertar, perdoar, ser perdoado, não conseguimos consertar, então a gente vai voltar ao ponto de onde paramos, ou seja, vamos nos reencontrar com as mesmas pessoas a quem devemos
a quem magoamos, a quem ferimos, para poder nos reconciliarmos. É a justiça divina que nos dá novas oportunidades de refazer. Aí nós viemos com o esquecimento do passado, porque a gente já fez tanta besteira que a gente não suportaria lembrar tudo, mas a gente tem aquela sensação, a gente guarda aquele entendimento, a gente sabe que não pode fazer mais aquilo, não vai conseguir mais fazer aquilo, e a gente vai crescendo, evoluindo. E Deus nos dá o livre-arbítrio, que é a oportunidade de fazer. Tem nas mãos o destino. Você pode fazer acontecer. A outra chave, a reencarnação. A reencarnação é essa oportunidade da justiça divina para a gente continuar. Porque ninguém vai ficar evoluído em uma só existência. Às vezes a gente passa uma existência todinha, aprende muito pouca coisa, né? A gente não, como dizem muitas vezes as pessoas, fulano tem 50 anos e parece um menino. Não mudou, não cresceu. Então, precisamos de várias existências para desenvolver as nossas capacidades. E aí viemos, depois que aprendemos, a gente volta com aqueles dons. Dons são nada mais, nada menos que aquisições de vidas anteriores. Né? Temos também um conhecimento muito bonito de que a Terra não é o único planeta do universo. A casa de meu pai tem muitas moradas. Então, o próprio Jesus, que é um santo, hoje um homem evoluído, o nosso modelo e guia, o nosso governador espiritual, ele fez sua evolução em outros planetas. Quando ele veio para cá, ele já era puro. Diz o Espírito de São Luís, na Revista Espírita, que quando um espírito chega na sua última encarnação, ou seja, quando ele já é perfeito, esse espírito se torna um espírito crístico. Ele já é um espírito puro, e aí ele vai receber de Deus a incumbência de tomar conta de um planeta, de um mundo. Esse é o caso do nosso Jesus. Jesus Cristo é um espírito crístico e é o responsável pelo nosso planeta. O guia e modelo, governador espiritual da Terra. Dito isso, vamos ao nosso Evangelho? Vamos ler, porque a palavra de Jesus tem um magnetismo muito poderoso que atrai energias para nos auxiliar. Compreensão. Chico Xavier, certa vez, estava lendo o Evangelho em silêncio. Emmanuel, seu guia, chegou e pediu para que ele lesse sempre em voz alta. Disse ele: nós também precisamos do Evangelho de Jesus. Então, leia sempre em voz alta, porque somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está em Mateus 5, 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que eles vos fazem, vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Se, pois, não perdoardes aos homens, tampouco o Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6, 14 e 15. Se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele, somente.
Se ele te ouvir, terás ganhado um irmão. Então chegou-se a ele, Pedro, neste momento, e disse: Senhor, quantas vezes poderá meu irmão pecar contra mim para que eu o perdoe? Será 7 vezes? Jesus disse: Não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, o que é a misericórdia? A misericórdia, quando os nossos filhos, os filhos por quê? Porque filhos são aqueles que mais enchem nosso coração de emoção. Aqueles que nos fazem muitas vezes orar, intercedendo por eles, né? Então, quando eles erram, a gente chega para Deus e pede: Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor, do meu filho. Misericórdia de mim. Quando a gente diz isso, o que a gente está querendo? A gente está querendo que Deus passe a borracha nas nossas faltas. Que Deus esqueça as nossas ofensas. Para que assim nos livre das consequências que esses atos nos trarão ou nos trouxeram. A gente não quer sofrer. E a gente pede: Senhor, misericórdia. Mas será que nós somos misericordiosos para com aqueles que nos ofendem? A misericórdia é uma indulgência, é uma clemência. A misericórdia é uma capacidade de nos fazer amar, perdoar, ajudar alguém, mesmo que essa pessoa não mereça. Allan Kardec diz que isso é próprio dos espíritos elevados, das almas elevadas. Então, uma alma que guarda rancor, raiva, ressentimento, ela denota fraqueza, pequenez, inferioridade. Mas no nosso nível evolutivo, é assim mesmo que nós somos, pequeninos ainda. Ainda não somos capazes de perdoar com tanta facilidade. A gente fala muito, a gente exalta muito o perdão nas palavras de Jesus e diz para os outros que perdoe, perdoe. Mas quando alguém nos fere, quando é conosco, a coisa não é tão simples não. Mas Jesus não espera que a gente saia de braços dados com as pessoas que nos feriram. Mas o que Jesus espera quando ele diz para perdoar é que a gente não guarde essa mágoa, esse ressentimento, esse rancor. Que a gente não fique mentalizando o mal para a pessoa. Ou não fique paralisado na dor, naquele mal que recebeu. Porque isso vai nos trazer muita dor, muito sofrimento, muito mal. A gente, para crescer, para continuar a nossa vida, a gente precisa da liberdade que só o perdão dá. Então, é mais ou menos deixar para lá e buscar se concentrar na vida, nos que amamos, nos objetivos e tocar a vida para frente. Nós somos seres interligados. Isso a mediunidade nos diz. André Luiz, que é um espírito grandioso que escreveu muitas obras através de Chico Xavier, numa das oportunidades que ele veio na Terra, ele já desenvolvido algumas habilidades espirituais,
ele viu que todos os seres estavam intercalados por energias, como numa malha. Nós emitíamos energia e essas energias se entrelaçavam com a energia de outras pessoas. E ele compreendeu que os sentimentos bons beneficiavam os outros e os sentimentos ruins faziam muito mal, primeiro a si mesmo e depois aos que estavam ao seu redor. Nessa ocasião, ele viu que as pessoas andavam com muitos espíritos agarrados a eles. Eram espíritos atraídos pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos. Os que eram alcoólatras tinham espíritos viciados agarrados a eles. Os que eram ambiciosos tinham espíritos ambiciosos ali sugando suas energias, lhe incentivando a coisas menos dignas, ao erro. E ele ficou apavorado inicialmente. Mas ele foi orientado de que isso tudo nós podíamos nos livrar, digamos assim, se tivéssemos bons sentimentos, bons pensamentos e ocupássemos a nossa vida com o trabalho edificante, o estudo, a conversação edificante. Então, Jesus pediu para que a gente perdoasse, não 7 vezes, mas infinitas vezes. Perdoasse sempre, porque ele sabia que nesse nível evolutivo em que nos encontramos, iríamos errar muito, até porque errando é que se aprende. Então, a gente ia magoar muitas pessoas e a gente iria ser muito magoado. Então, precisamos perdoar para poder tocar em frente, porque a energia do rancor e da mágoa nos aprisiona. E vou contar o caso do Chico, que eu sei que vocês já devem ter ouvido muito, mas ele é o que dá uma certeza, uma clareza sobre esse assunto. O Chico adorava cachorros, né? E a irmã dele, ou uma pessoa da família dele, viu a cachorrinha doente, Chico preocupado, tinha que trabalhar, tinha que fazer seus trabalhos espirituais. E Chico estava triste com aquele sofrimento da cachorrinha. Então ela achou por bem sacrificar, libertar aquela cachorrinha do sofrimento. Quando Chico chegou, Chico foi tomado por uma raiva, porque ele amava os animais e ele amava aquela cachorrinha. Então ele ficou muito triste, muito triste. Por quê? Por que que ela teve que matar a cachorrinha? Ela ia se curar. Então Chico ficou muitos dias com uma sombra preta no peito. Então Emmanuel chegou para ele e disse: Chico, assim não dá. Nós não estamos podendo trabalhar, nós não estamos tendo acesso a você por causa dessa mágoa, dessa sombra negra que está aí no seu peito. E ele: mas Emmanuel, o que eu posso fazer? Perdoar, Chico, tem que perdoar. Mas como? Então ele disse: bem, você vai perguntar para essa pessoa que te magoou o que é que ela mais quer de presente. Chico disse: ora bolas, a pessoa me magoa e eu sou quem tenho que dar presentes? Disse Chico: a receita não é minha, Chico, é de Jesus. Então Chico, sabendo do que a pessoa gostava, que era uma máquina de costura, foi comprar essa máquina de costura.
caríssima, muito, muito mais do que o seu salário. Mas ele fez todo esforço, deu um jeito, a prestação, e comprou essa máquina de costura e levou para essa pessoa da sua família. Quando a mulher recebeu o presente, que era muito que ela queria, dessa pessoa, dessa mulher, saiu um jato de luz tão forte, da alegria de ter nas suas mãos, através da doação, ganhando um presente tão valioso. Essa energia era tão forte que atingiu em cheio o peito do Chico. E naquele instante, a energia negra se desfez. E Chico sorriu e sentiu de novo a alegria, sentiu de novo a paz, a tranquilidade por ter ajudado aquela pessoa, por ver a alegria daquela pessoa. Então ele quebrou a energia ruim. E aí sim, ele pôde continuar a sua vida. Esse foi também um dos conselhos de Emmanuel para Chico. Chico disse que tinha certo homem que ele não suportava. Quando passava por ele, se sentia muito mal e não conseguia nem dar bom dia. E Emmanuel disse para ele: Chico, toda vez que você passar por essa pessoa, você lembre-se da coisa que você mais gosta, seja da natureza, seja a pessoa que você ama, que você gosta, mas você vai mudar o seu pensamento na hora para as pessoas ou as coisas que você ama. E aí Chico passou a mentalizar uma árvore que ele amava, uma árvore frondosa e linda. Então toda vez que ele se deparava com essa pessoa, ele pensava na árvore. Ele olhava para aquela pessoa e fazia de conta que quem estava ali era a árvore. A árvore que ele gostava. Devia ser o abacateiro, né? Onde ele fazia as reuniões do Evangelho e fazia caridade debaixo. Então, ali o Chico esquecia daquele sentimento ruim. Porque a mágoa, a raiva, eles são carregados com essa energia doentia, uma energia que adoece o corpo físico mesmo. A ciência já comprova que a falta de amor, a falta de religião causa doenças. E os espíritos nos dizem que o câncer é uma doença do ódio, do ressentimento. Pessoas que guardam mágoa por muito tempo, essas pessoas desenvolvem câncer em algum momento da sua encarnação. Quando não é já um problema kármico mesmo, que você não conseguiu resolver em outra vida, tudo tem a ver com o próximo. Tudo tem a ver com o que você fez, a ofensa que você fez para com o outro. Sempre é a falha nossa, sempre é o erro nosso guardado e ainda não resolvido, que causam os males nessa ou de vidas pregressas que vieram ressurgir nesta. Então o próximo não é brincadeira. O relacionamento humano é a chave para a gente evoluir. Ninguém evolui sozinho. E tudo está relacionado com os sentimentos, os relacionamentos. Então, é preciso que a gente aprenda a se reconciliar. Aprenda a se relacionar com as pessoas. Tem gente que não suporta se relacionar com as pessoas.
Tem gente que depois de certa idade vai morar sozinho, vai morar longe da cidade, longe das pessoas, porque elas têm um problema de relacionamento. Tem gente que preferem os animais, porque os animais não falam, os animais não lhe questionam, não lhe fazem raiva. Então essa pessoa tem problemas de relacionamento e ela vai reencarnar enfrentando essas mesmas dificuldades até aprender a se relacionar. Porque Deus nos criou como irmãos, filhos teus, e quer que sejamos unidos, quer que nos amemos uns aos outros. No item 4, reconcilia-te com seu adversário. Jesus diz, reconcilia-te com seu adversário enquanto estás a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz é o ministro da justiça, e esse lhe mande aprisionar, e eu vos digo em verdade, não sairás de lá até haverdes pago o último centavo. Mateus 5, 25 e 26. Quem seria esse juiz? O que seria essa prisão? Será que Jesus, todo amor e misericórdia, e Deus, todo amor e misericórdia, iria aprisionar, julgar e aprisionar as pessoas? Bezerra de Menezes, um dos livros que ele escreveu, acho que através de Ivone Pereira do Amaral, sim, através de Ivone Pereira do Amaral, ele conta um caso de uma família de muçulmanos durante as cruzadas, né? Cruzadas foi uma coisa terrível. E eles eram felizes, bem-sucedidos, essa família de muçulmanos, um homem bom, um líder religioso ali. Então, os padres, os bispos, botaram o olho naquilo. Então, esses padres, eles fizeram tudo para destruir, para tomar os bens daquela família. E eles tinham uma filha, mocinha, 17 anos, em todo o vigor da sua beleza, da sua juventude. Então, eles, além de terem desvirtuado aquela filha e matado, ele matou toda a família, muita gente ali naquele templo, né, por acusar aquele homem de ser herege. Eles desencarnaram e continuaram com aquele ódio, porque outra coisa que os espíritos nos ensinam é de que a morte não torna ninguém santo. Quando morremos, continuamos no mesmo estágio que estamos. É claro que lá do outro lado a gente vai, se tiver com a mente aberta, vai crescer muito, vai estudar, vai se desenvolver bastante e voltar melhor. Porém, o ódio não auxilia, né? O ódio aprisiona a pessoa. Nesse caso aí, aprisionou a consciência dele, nesse desejo de vingança. Então lá eles se encontraram, né? E não era só um padre, mas eles se encontraram lá e foi aquela guerra, digamos assim, né? Eles passaram muito sofrimento por lá, nessa busca desenfreada da vingança, e muitos anos, perderam a conta, ficaram estagnados no tempo e no espaço, e eles ainda se sentiam, a família muçulmana, o líder lá, se sentia vivendo ainda lá naquele lugar, naquele ano, naquela situação, revivendo aquilo. E ele, os que seriam seus inimigos, reencarnaram, uns como mulher, mãe,
esposa, pai, marido, filho. Aquele grupinho reencarnou junto, porque o ódio nos une, o erro também nos une, até que a gente resolva junto. Então, eles tiveram uma vida muito difícil, uma vida... ele não era flor que se cheire. Então também não fizeram, porque Deus dá a oportunidade de você fazer diferente. Mas eles ficaram ali, um foi ser presidente de uma empresa, passou a roubar, a pegar dinheiro, enfim, eles continuaram errando. Então, quando a gente erra, a gente abre espaço para os obsessores, né? Para que os obsessores tenham maior poder sobre a gente. Então, esse muçulmano, né, encontrou eles, né, até dizia, nós encontramos eles disfarçados de mulher, mas nós reconhecemos e ele vai nos pagar. Então continuou atormentando a vida deles, eles ficaram com problemas sérios de loucura, né, de problemas mentais, desequilíbrios emocionais terríveis. Então eles estavam muito mal. Quando a filha, a mocinha, né, que estava num outro nível espiritual, procurou o Bezerra de Menezes para auxiliar a sua família. Né? Então, o Bezerra de Menezes fez um trabalho, né, muito árduo, com médios muito sérios, para mostrar a esse espírito que eles não estavam mais vivendo aquela época, que as coisas já tinham se passado muitos séculos de, né, tempo, e eles não deveriam ficar aprisionados a esse sofrimento, porque eles eram filhos de Deus e estavam perdendo tempo, né, de encontrar a felicidade, né, de crescer, de serem felizes, de encontrar inclusive a filha deles que estava num outro nível, estava feliz. Então, uma forma que o Bezerra encontrou de os ajudar foi negociando para que ele ficasse ali na casa espírita, onde eles foram atendidos, e observasse o trabalho, porque ele não confiava em Jesus nem em ninguém que se dizia cristão, né? Que foi por causa dos cristãos que ele sofreu tanto. Então ele odiava essa palavra cristãos, esse Cristo. Então ele deveria ficar ali e observar o trabalho de amor dos cristãos, né? A ajuda que era dada em nome de Jesus, as lições que Jesus veio nos dar, que era toda de amor, bondade, misericórdia. E ele veio ver a prática do Evangelho de Jesus. Então eles ficaram muitos meses vivendo naquele centro espírita e acompanhando os médios para casa, porque eles diziam que geralmente os cristãos na igreja eram uma coisa, pregavam uma coisa e viviam outra. Então, graças à dedicação desses médios, né, desses trabalhadores da casa espírita, eles conseguiram, depois de alguns meses, confiar e conhecer primeiro, confiar e amar a Jesus e seus ensinamentos. E assim ele pôde rever a filha dele e pôde dar prosseguimento à sua vida, à sua evolução espiritual. Isso é maravilhoso. Então, onde é que estava a prisão aí, né? Reconcilia-te com seu adversário enquanto está a caminho, porque senão tu serás preso, julgado, preso. E a prisão aí seria a prisão da própria consciência, a prisão do ódio. E para os que encarnaram, a prisão foi o corpo físico, né? Que a gente também fica preso nessas encarnações difíceis, enquanto não aprender. Então, Deus não faz nenhuma condenação.
Porque Deus é educador, Ele quer que a gente aprenda, né? O sentido da vida é aprender, aprender. E quanto mais a gente faz o bem, perdoa, auxilia e estuda, mais a gente cresce. Item 5, o sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus, se for dispôs a apresentar a vossa oferenda no altar, e vos lembrardes que o vosso irmão tem algo contra vós, e diante reconciliar-se com o teu irmão, e depois volta para fazer a sua oferta. Olha o conselho de Jesus. Deus não quer oferendas. Antigamente, as pessoas, principalmente os judeus, né? Ainda no tempo de Jesus, ainda faziam oferendas para se purificar, né? Acreditava-se que era através do sangue dos animais, pombas, cordeiros, que a gente ficava puro dos nossos pecados, livres de nossos pecados, né? Mas aí Jesus veio mostrar que não é disso que Deus, não é isso que Deus quer, não é isso que deixa Deus satisfeito conosco. O que Deus quer é que a gente se desenvolva, se esforce para desenvolver-se, né? Saia do comodismo e vamos para a luta, vamos estudar, vamos aprender, vamos fazer acontecer a nossa existência, construir os nossos valores. Então, eles ofereciam coisas materiais e Jesus veio dizer que não era isso que a gente deveria fazer, né? A gente deveria fazer o bem ao próximo, né? Sair de si e olhar o outro é um sacrifício, olha, sacrifício que agradava a Deus. Então, sacrificar o seu divertimento para fazer um trabalho voluntário, isso é um sacrifício. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes o argueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave no vosso? Como dizei ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro no seu olho? Vós que tendes uma trave no seu. Hipócrita, tirai primeiro a trave do vosso olho, então vereis como podereis tirar o argueiro do vosso irmão. Que trave é essa, né? Nós ainda estamos num nível espiritual que temos muitos erros. Esses erros são do nosso orgulho e egoísmo. Isso é o que marca essa fase da evolução aqui na Terra. Orgulho e egoísmo. Então, a gente, por orgulho, por egoísmo, a gente nunca é culpado. A gente vê muitos erros dos outros. A gente adora botar a culpa de tudo que acontece nos outros e não ver a sua própria culpa, o seu próprio erro. Então, Jesus é muito meigo quando ele diz, vai primeiro se livrar da sua trave, que aí você enxergará como tirar o argueiro do olho do irmão. Não é que a gente não possa tirar o argueiro do olho do outro, abrir os olhos dos outros, né? Ensinar aos outros, mas a gente precisa primeiro aprender como fazer isso. A gente precisa primeiro se libertar da nossa trave, que é feita com muito orgulho, porque o orgulho cega. O orgulho cega. Olha, a gente nunca quer dar o braço a torcer.
a gente sempre está certo. Então, é preciso que a gente estude, que a gente se analise, faça uma reforma íntima, faça como Santo Agostinho nos ensinou no Livro dos Espíritos. Ele disse que quando ele estava na terra, toda noite, ele fazia um balanço do seu dia. Se ele não omitiu nada, se ele não deixou de ajudar alguém, se ele não ofendeu a ninguém, se ninguém tem alguma queixa dele, se ele não fez nada que possa se envergonhar, que possa esconder de alguém. Então, se fez, fazer um plano de não repetir, tomar uma resolução de melhorar. Então, meus irmãos, sede misericordioso. A misericórdia, ela é parte da lei de Deus. Ela é lei. Ela é lei. A misericórdia. Nós só temos essas oportunidades, só estamos vivendo, tendo a vida como a gente tem ainda, graças à misericórdia de Deus. Porque Deus está usando essa lei em vez da lei de justiça. Se Deus usasse a lei de justiça, nós não tínhamos o direito de estar aqui nem ter a vida que a gente tem. Ou quem está sofrendo não teria ajuda, os benefícios que todos nós já temos no planeta Terra, né? A gente já tem uma medicina desenvolvida, a gente já tem muitos trabalhos voluntários de ajuda ao próximo, a gente já tem legislações bem desenvolvidas. Mas não porque merecemos, porque moralmente somos muito atrasados, ainda não conseguimos perdoar, não conseguimos amar. Mas Deus, todo misericordioso, está sempre nos dando outras oportunidades. Então não podemos deixar passar mais nenhum dia. Temos que começar já a agir, cumprindo essa lei de Deus, ser misericordiosos. Essa lei, ela dá uma certeza de que fora da caridade não há salvação. Ela autentica a caridade como sendo uma lei. Então, amar ao próximo como a si mesmo ainda não é possível. Fazer ao outro o que queremos que façam conosco ainda não é possível. Mas nós precisamos exercitar isso, porque quando nós conseguirmos, nós seremos felizes. Nós teremos um mundo feliz, um mundo regenerado, um mundo evoluído. Ou não renasceremos mais no mundo de dores, e sim no mundo feliz. Deus abençoe a cada um de nós, nos fortalecendo, nos dando forças e luzes para encontrar dentro de nós forças para vencer nossos inimigos, que são o orgulho e o egoísmo. Muita paz.